Fala galerinha, aí tudo bem com vocês? Aqui é Diego na área, começando mais um vídeo top brabo sobre séries e filmes pra vocês. E hoje, nada mais nada menos, é sobre um filme. Oxe, esse aqui eu não tenho nem o que falar, eu só vou resumir, bem resumido, porque o filme só em si já fala por ele mesmo, que é 007 contra Doutor No, que, né, é um estrondo de venda, de visualizações, né, muito bom. Chegou na Netflix, ou seja, muita gente já assistiu, com certeza você já assistiu esse filme, né? São 25 filmes dessa linha de 007 e com mais dois à parte que são filmes, que é como é que eu posso dizer, são filmes individuais, mas que eles são, como é que eu posso dizer, eu esqueci uma palavrazinha, mas que são bastante famosos também, que no caso eu acredito que você assistiu esses, que é Nunca Diga Nunca Mais e Cassino Royale. Ou seja, eu conheci 007 através desse Cassino Royale, que foi o que eu assisti, que eu gostei. E agora eu tô assistindo a cronologia dele todinha, que tá na Netflix. Achei bastante bom, né, ter chegado e a Netflix ter lançado, né? Porque, tipo, ela coloca filme, tira filme, depois de muito tempo ela volta de novo. Eu não sei o que eu não entendo. Não entendo o que é que acontece aí. Mas que, tipo, eu tô gostando, né? Os antigos que eu não sabia que tinha, que eu procurava em muitas coisas, não achava, que era um de 1963, que é o primeiro, parece. É o primeiro, de 1963, ou seja, décadas atrás, né? Muitas décadas. Mas, enfim, né, galera? Vamos embora para nossa vinheta. Se você não deixou o like, vai deixando. Se você caiu nesse vídeo agora, se inscreve no canal e ativa as notificações. Bora se embora para a vinheta. Toca esse meta aí. Então, galera, né? Sem mais delongas, né? Como eu falei a vocês, o filme de hoje é 007 contra o satânico Doutor No, que é um filme, só o nome em si já fala por si, né? 007, filme muito bom, muito top lá em Hollywood, em todo o Brasil, em tudo que é de lugar. Muita gente já assistiu, não tá danado. Eu não acredito você não ter assistido o filme ainda, porque o filme é muito bom, cara. E indico bastante, super indico, né? Você ir assistir 007 contra o satânico Doutor No. Doutor Nu, Doutor No, Doutor N.O. Enfim, né? É o nome do filme. E sem mais delongas, já vou dizendo que esse filme eu gostei bastante. É antigo, sabe aquele filme... muitos filmes antigos é os melhores, né? Eu acredito. Muita gente gosta mais desses filmes antigos que é não sei de quando, não sei de quando. Porque, sei lá, tem uma conexão com o filme. Achei mais interessante, mais desenvolvido. Mas enfim, eu não tô desmerecendo esse filme de hoje em dia. Eu não tô desmerecendo nada, viu? Tô dizendo porque, tipo, eu gosto desses filmes antigos. Eu acredito que você também, né? Mas tudo bem, cada um tem o seu gosto. E, enfim, vamos embora pro filme, né? Basicamente o filme, né, como já diz, né, é um doutor, né, bem louco. Não entendi por que satânico, mas tudo bem, é porque ele faz umas experiências bem loucas lá. E basicamente, 007, né, que é James Bond, ele tem que interferir o envio de um míssil que ele iria enviar para, parece que era para uma cidade lá, para, ou seja, botar um país contra o outro. Eles descobrem, ou seja, ele vivia em uma ilha bem afastada lá do povo. Só que antes disso, antes do 007 entrar na missão, é, e já tinha outras pessoas investigando esse doutor, que era uma mulher, que era assistente dele, bastante nova, tinha os arquivos deles lá, e tinha outro policial, que tá, ele, só que aí esse doutor não sabia que eles estavam investigando, aí descobrem, ou seja, esse outro cara morre, né, ele tá lá jogando baralho, só que tinha um certo período, né, de tempo, um certo horário, ele saía, todo horário ele saía no meio do jogo, todo horário, todo dia, todo dia. Daí, quando ele tá saindo, os bandidos, né, três velhinhos, tipo, aliás, nem é velhinho, mostra, né, logo no início, os velhinhos andando, fingindo. Eles vão se embora, chegando assim, quando ele sai, que ele vai entrando no carro, que
ele abre a porta e ele ainda bate em um, só que tipo, foi de propósito, um bateu nele, né? Aí o outro vem, ele abre a porta do carro e ele desmaia o cara dentro do carro. Pronto. Depois vem outro carro, bota ele pra dentro e vão-se embora. Depois mata ele. Depois vão atrás dessa mulher também na casa dela, matam ela, assassinam ela também. Aí depois é onde eles vão atrás de James Bond, onde tá lá no cassino, né, apostando e tal. Aí chamou ele, beleza. Só que aí, esse cara que morreu, ele só foi descoberto por conta que ele fez uma investigação sobre umas pedras e sobre a água da área, que era radioativa e que tinha alguma coisa estranha acontecendo ali, que era perigosa, que realmente era, entendeu? Que eles estavam fazendo uma experiência subterrânea, ou seja, no subsolo da ilha tinha um canto lá que ele fez, bem fundo, a não sei quantos metros da água, que estava para fazer as coisas sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Só que aí ele vai e pega um pouco da água de lá da ilha e pega umas pedras e leva para o médico da cidade, onde eles estavam, né? Levou para o médico da cidade. Só que esse médico estava envolvido com um cara lá, o doutor No, né? Estava envolvido com ele. Daí eles descobrem ele, vão investigá-lo, descobrem que ele era da CIA e essas coisas. Aí acabam matando ele por esse motivo. Aí daí o James Bond entra, né, na missão para descobrir o que foi que aconteceu, quem matou, o porquê. Daí ele tinha uma equipe lá, que era os pescadores, né? Que eles ainda, mesmo assim, eles ainda continuaram lá para ver se acontecia alguma coisa a mais, né? Que era, não era pescadores, eles estavam só se passando por pescadores. Era um barqueiro lá, um moreno, um rapaz, e mais dois e outro detetive. Só que não é detetive 00 não, é o detetive normal, entendeu? Da CIA também. Beleza. Daí o James Bond entra, aí ele começa a investigar, pergunta, né? Essa questão do barco, que tinha um barco lá, que era específico e que era bem caro os investimentos dele. Ou seja, o aluguel e essas coisas. Parece que era o Aras, o nome do barco. E tinha a ilha, que era particular, ninguém podia ir, que é onde o doutor vivia lá fazendo suas coisas. Ou seja, muita gente tinha medo dele também e achavam, né? Tinha suas teorias que ele fazia muitas coisas horríveis por lá. Aí beleza, ele começa a investigar, depois aí ele vai lá, que ele descobre, né, ele vai no grupo de poker, onde ele joga baralho, pergunta muitas coisas, aí ele diz, mas ele ia num barco lá no Aras, que o aluguel é bem caro. Aí ele vai, aonde ele acaba encontrando esses caras, e os caras pensam que ele era alguma coisa, né, algum cara tenta matá-lo, mas ele descobre que era James Bond, aí descobre também, e o James Bond, né, que é o 007, descobre que eles eram parceiros, eram amigos. Aí ficam, né, a equipe. Daí ele também descobre das amostras, ele vai no mesmo médico descobrir, falar com ele, aí ele diz, não, era tudo loucura dele, só que é verdade, né? No mesmo dia, o médico vai lá, só que ninguém pode ir lá de dia, só pode ir à noite. Aí, tipo, eles tentaram matar também James Bond, mas não conseguiram. Aí, o James Bond, né, vai-se embora. Daí, o médico dá, parece, creio eu que é uma aranha, peçonhenta. Eu não sei se é aquela, como é que eu posso, não sei o nome da aranha agora, específico. Mas ele pega na caixinha uma aranha peçonhenta, né, venenosa, para botar no quarto e para ele morrer, picar ele e ele morrer, né? Daí ele vai, só que aí também falha, ele não morre. Só que aí ele vai e conhece uma mulher que também era envolvida com esses caras. O doutor Nu, o médico, era tudo parceiro, tudo pilantragem. Convida ele para ir no... Ela era assistente do médico, né? Por isso já. Aí ela vai, convida ele para ir para casa dela, que era no pico da montanha, não sei de onde. Aí no meio do caminho, quando ele estivesse no meio do caminho, um carro ia seguir ele para matá-lo. Aí beleza. Ele consegue fugir e explodir o carro. Os caras morrem no penhasco lá. Aí ele vai, chega lá, toca a campainha e ela já vai. Quando ela se depara com ele, ela fica, né, impressionada, porque achava que ele ia morrer, né, e os caras iam conseguir matá-lo. Aí ele não achava que eles iam chegar tão cedo e tal. Aí pronto, tudo bem. Eles vão lá
e fica. Aí fica o dia todinho lá. Aí, mas antes dela ir embora, ele chama um táxi, né? Tapiando. Ó, manda o táxi pra número tal, casa tal, de montanha e tal. Aí ela diz, mas... Aí depois, né? Ela recebe uma ligação. Aí ele, né? Ele numa sala e ela na outra. Vamos supor, eu tô aqui na sala. E ela recebe a ligação. O telefone ficava lá na cozinha. Bem longe. Aí ela atende sim, ele tá aqui. Tá bom, eu vou tentar ao máximo ficar com... segurar ele aqui. Que no caso foi o médico que ligou pra ela. Eu sei porque depois mostra, né, o que acontece. Ele ligou pra ela, aí ele tá bom. Aí, não, aí quando ele aparece, aí, eita, tá bom, tá certo, eu vou ter que desligar aqui porque eu tô ocupado. Aí, vai desliga. Só que o James Bond já sabia, né, que ela fazia parte de tudo. Ou seja, e o táxi que ele chamou não era o táxi, era um policial que fazia parte. E já sabia, né, que o James Bond era policial. Aí tudo bem, aí quando ele vem, o táxi chega, ele bota ela pra dentro, fecha a porta. O que é isso? Você vai se arrepender de fazer isso. Aí prende ela. E ele volta pra casa, deixa a luz acesa, como ela sempre deixava, era acostumada a deixar, né? Entra, vai pro quarto, desforra a cama e bota uns travesseiros no lugar deles lá. Ele está deitado. Daí, quando ele menos espera, ele tá lá sentado. Por exemplo, a porta é aqui e ele tá sentado na poltrona aqui. Quando ele menos espera, o bandido, o médico chega. Abre a porta bem de fininho e dá 6 tiros. Ele conta os 6 tiros. Aí quando ele entra, ele parado, joga a arma no chão. Aí joga no forro de cama, assim do lado. Ele se senta na cama. Eita, aí ele diz, eu sabia que logo logo você viria atrás de mim. Que você iria aparecer, tentando matar ele. Aí ele vai e faz, sabe o que? Tenta pegar a arma. Só que a arma que ele tá é uma. Ele diz o nome da arma, não sei em específico. Ela dá 6 tiros e depois tem que recarregar. Ele, como ele contou, ele já sabia, não tava sem medo. Quando ele dispara, não é nenhuma bala que ele consegue pegar e atirar. Aí não tinha nenhuma bala, aí ele tenta ir para cima dele. Aí dá 2 tiros e mata ele. E ele cai lá. Aí tranquilo, matou o doutor, aí se livrou dele. No caso, esse doutor era outro, tá? O doutor Nu já é outra pessoa. Aí ele vai, os caras conseguem prender ele, né? O do doutor Nu, prender ele lá no coisa pra ele morrer. Só que aí ele consegue se soltar, que é no nenhum, vamos dizer, um poço, um buraco lá debaixo do subsolo, debaixo da terra, né? Que é na ilha, abaixo, né? Prende ele, eles ainda conversam um pouco. Ele descobre, né, o plano dele, que ele não iria enviar para fulano de tal, para tal cidade, iria enviar para outra cidade, que ia causar uma guerra mundial, ia ter muitas mortes e catástrofe. Beleza, tudo bem. Ele fazia parte de uma organização que se chamava Espectro, tinha bastante pessoas envolvidas com essa organização criminosa e muitas pessoas que eram, né, da CIA, dessas coisas bem sigilosa, também fazia parte. Ele descobre, né, algumas pessoas, mas depois, um tempo na frente, ele consegue fugir, sair pelo as tubulação que tem de vento de ar, né, que tem, né, nesses cantos. Ele abre, passa e vai parar lá na sala onde o doutor tá fazendo, que faltava poucas horas para o míssil ser lançado. Poucas horas não, poucos minutos. Daí ele vai para a sala, entra, pega uma roupa lá, né, como se fosse parte da equipe, de branco, com aquele negócio no rosto, com um vidro, entra, aí tipo, briga com eles e depois fecha a sala e consegue desativar o lançamento. Aí quando é desativado, ele consegue ativar outra coisa, né, que era de segurança, uma fumaça tóxica para matá-los lá. E aí acaba explodindo a ilha. E eles morrem lá dentro, enquanto ele já tem fugido, já tá bem longe, né? Porque lá fora ele tinha deixado um barco com o amigo dele, né? Que era o Félix, também ajudava ele quando precisava. Ele vinha, dava as informações e ficava por perto dele, assim, né? Caso ele precisasse de alguma coisa, era só falar que ele chamava a equipe e a polícia, bombeiro e tudo para ele. Aí acaba o filme. Ele, né?
matando o Dr. No, que era... Ele era o... Acredito que ele era o 04, eu acho. Ou era o 03 ele. Não, o 04 ele. Que era o Dr. No. Aí beleza. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando like se você não deixou desde o início. Já vai comentando, já vai compartilhando e se inscrevendo no canal, ativando as notificações, porque logo logo tem mais outro vídeo sobre essa longa e vasta linha de filmes do 007, que é o segundo, que é a continuação desse 007 contra o satânico Dr. No, né? Mas se você gostou, comenta aí se você já assistiu também, se você não assistiu. O que é que você achou, o que é que você vai achar, que eu tenho certeza que você vai assistir. Basicamente eu resumi, porque não tem nem o que falar desses filmes, né, de 007, pô. Só filme bom, né? Eu gosto bastante desses filmes deles, beleza? Então valeu, até o próximo. Cheiro e um abraço, hein?